Ivan, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, certo? Pessoal, venho nesse rápido vídeo só trazer algumas explicações, certo? E como se fosse uma intensificação de alguns conteúdos aí para vocês utilizarem nas férias, tá bom? A coordenação entrou em contato com a gente, né, a coordenação da nossa escola, solicitando que a gente deixasse alguns vídeos, né, algumas explicações, como uma forma da gente estar suprindo, né, é, é, esse período aí do isolamento, tá certo? Então, assim, o que foi que eu pensei? Como eu estava trabalhando com vocês o assunto sobre o Brasil colônia, né, sobre economia açucareira, tráfico negreiro, né, a mão de obra escrava durante o Brasil colônia, ficou a gente, para finalizar esse ciclo, ficou a gente faltar trabalhar o capítulo 9, certo? Que fala sobre os bandeirantes, que está dentro daquele contexto de aumento da colonização brasileira, da colonização portuguesa aqui no Brasil, né? Saindo do litoral, né, e adentrando para a região do interior do Brasil, certo? A gente vai perceber que os bandeirantes têm uma forte participação nisso, tá? Como também tem uma forte participação no, na, na perseguição, na captura aos índios, né, num processo, numa ideia de escravizar os nativos brasileiros. A gente vai perceber isso aqui nesse rápido vídeo. São vídeos rápidos, tá certo? É uma forma da gente estar mais tirando aí, explicando, tirando alguma dúvida de vocês, tá? Aí o que é que eu pensei? O livro, para finalizar o livro 6 vai ficar faltando o capítulo 10 e 11, que aí a gente sai da história do Brasil e a gente entra na história geral. São dois assuntos, um sobre iluminismo e o outro sobre Revolução Industrial. São dois assuntos importantes, né? Então, esses dois assuntos aí, a gente trabalha com eles em agosto, tá certo? Qualquer coisa, eu, dependendo aí, durante o dia de hoje, eu posso até disponibilizar algum material na plataforma, mas a gente vai trabalhar eles realmente em agosto, certo? O que a gente precisa entender sobre os bandeirantes, pessoal? Tá no livro 6 capítulo 9, tá? Os bandeirantes são expedições, foram expedições, certo? E tinha como principal objetivo a buscar riquezas no interior do Brasil, principalmente os metais preciosos, né? Que era uma grande busca desses exploradores, né? Dos próprios portugueses aí, desde a da chegada aqui ao Brasil, e capturar índios, certo? Apresar e capturar, escravizar esses índios. Por quê? Porque o tráfico negreiro, né, o comércio negreiro, desses negros que vinham da África para o Brasil, era um comércio que ele vinha aumentando o seu valor, os seus custos. E alguns produtores, né, vamos dizer assim, é, alguns fazendeiros, eles não tinham é, essa condição toda, né, de ter escravos, né, de ter escravos africanos como sua mão de obra, tá certo? Então, esses são os dois principais objetivos dessas bandeiras, né, expedições que adentram no interior do Brasil com a intenção de capturar índios e buscar metais preciosos, tá certo? Além das bandeiras, os portugueses também tinham expedições particulares, né? Existiam expedições que eram patrocinadas pelos portugueses, que eram as entradas, tá certo? Claro que não houve tanto êxito como houve em relação, por exemplo, os bandeirantes, certo? Mas a gente também precisa mencionar que as entradas já eram um interesse português de chegar em outras regiões, ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, né, que praticamente deixa de existir aí com a União Ibérica, certo? E buscar riquezas, né, no interior do Brasil, tá? Então, como eu falei para vocês, a caça aos índios era o principal objetivo dos bandeirantes. Também das entradas, nem tanto, as entradas eram um interesse mais econômico, certo? Como os bandeirantes eles tinham essa busca, né, pelos índios, de escravizar os índios, eles vão, por exemplo, é, eles vão atacar missões, as missões jesuíticas, né,
que os jesuítas vêm para o Brasil também. Uma das ações dos jesuítas era escravizar, desculpa, escravizar não, era catequizar os índios, tá certo? Passar uma forma de adestrar esses índios, né? De que esses índios, com o processo de catequização, esses índios tivessem passando pelo processo de aculturação e isso facilitasse até para os portugueses na sua dominação, certo? Outro objetivo dos bandeirantes era a busca pelo ouro, tá? A gente vai chegar aí, quando a gente voltar em agosto, setembro, a gente vai trabalhar o período da mineração no Brasil. E os bandeirantes foram os primeiros, né, a descobrir as primeiras jazigas de ouro, né, as primeiras pepitas de ouro, aí na região central, de hoje é Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, tá certo? Dentro dessas expedições, desses bandeirantes, a gente tem o surgimento uma outra expedição com um viés mais comercial chamado de monções, certo? O que foram as monções? As monções eram expedições que acompanhavam os bandeirantes, mas com a intenção de que naqueles trajetos que começaram a ser feitos às margens dos rios, principalmente, você tinha pontos comerciais, venda de carne, né, venda de produtos essenciais aí, principalmente pelos bandeirantes, né, produtos que alimentos, enfim, entre outros produtos, tá certo? Como os bandeirantes eles deram mais certo do que as entradas, o governo português, né, o governo geral, eles começam a contratar bandeirantes, certo? Para explorar a região interior, o interior do Brasil, certo? Essa ação aí de contratar esses bandeirantes, a história chama de sertanismo de contrato, tá certo? Então, é, o, o- no primeiro momento, os bandeirantes eram uma expedição que não tinham vamos dizer, a chancela portuguesa, mas com o passar dos anos, né, quando os portugueses percebem que esses bandeirantes, eles vinham conquistando regiões ainda, né, que não eram colonizadas, então os portugueses começam a contratar, né, algum desses bandeirantes, né, e isso é chamado sertanismo de contrato, tá certo? Então, gente, em rápidas palavras, os bandeirantes, essas expedições, elas estão dentro daquele contexto de conquista do interior do Brasil, certo? Aí o que é que eu aconselho a vocês? Dentro do livro 6, o capítulo 9, que vocês façam as atividades em relação a esses assuntos, tá? Existem uns textos bem interessantes do surgimento de algumas cidades, né, que a partir dessas expedições dos bandeirantes, principalmente para aquela região central do Brasil, né, estado como o estado de Goiás, tá certo? Algumas cidades do interior de São Paulo, tá? Então é isso, gente. São rápidos vídeos que a gente traz para vocês aí para tirar algumas dúvidas, tá certo? Claro que a gente fica disponível aí no e-mail, tá? Aconselho vocês que vocês façam as atividades do livro, né? Nós vamos dar uma parada agora até o capítulo 9, livro 6, tá certo? O capítulo 10 e o capítulo 11, como agora é uma história geral, é uma outra ideia, a gente retoma em agosto, tá certo, gente? Galera, valeu aí. Em algum momento aí a gente volta com algum outro vídeo, beleza? Valeu, gente. Felicidades. Um abraço.